É certamente coincidência, mas desde que veio pela primeira vez ao Humor à Primeira Vista, Guilherme Fonseca começou a escrever com Ricardo Araújo Pereira, mais recentemente com Bruno Nogueira, encheu teatros pelo país a fazer stand-up com os Roda Bota Fora, abriu espetáculos para Louis C.K. no Maxim Comedy Club, lançou o muito bem sucedido podcast Terapia de Casal com a esposa Rita da Nova, que deu em livro e agora estreia-se como autor a solo com Deve Ser Deve, acho que é esta a intuação correta, um livro que é uma viagem humorística pelos negacionismos e a chalupice. Bem-vindo, Guilherme Fonseca. Olha, muito obrigado. Achas que foste tu... Não, acho que não. Acho que não tive nada a ver com isto, mas... És tu responsável por isto. Mas achei curioso. Porquê? Porque temos muita coisa nova para conversar neste novo episódio que estamos a gravar, não é? Sim. Humor à primeira vista. O que a tua introdução me faz ter noção é que eu vim há muito tempo ao teu podcast. 2018 ou 19. Terá sido ao final de 18 ou ao início de 19. Ok, isso. Pois. Então foi deve ter sido 18, deve ter sido 4 anos. Antes de gente que não sabe estar. Pois, então é 4 anos. Porque vai fazer agora, no fim deste ano, o 4º ano de trabalho que eu tenho com esta equipa. Exatamente isso que estavas a dizer. Muita coisa mudou. O que é que mudou no teu humor, na tua própria comédia, devido a este trabalho de grupo que estás a desenvolver há 4 anos? Qual é a responsabilidade que eles têm na maneira como eu escrevo hoje em dia? Exatamente. Olha, duas coisas. Evolução ou até retrocesso. Sim, claro. Não, retrocesso em imensas coisas, principalmente civilizacional. Eu acho que aí estou mais próximo agora do Homem das Cavernas do que estava há 4 anos. Não, estou a brincar. Eu acho que há 2 pontos em que a minha comédia ou a minha maneira de escrever melhoraram por culpa deles, dos 7. Uma é no cuidado que eu passei a ter e que não tinha com a linguagem. Qual é o verbo certo? Qual é a melhor maneira de escrever esta frase? Como é que eu posso fazer esta frase ter mais graça, não repetir palavras, o menor número de palavras possível para ter o ritmo certo, etc. Certa. Ou seja, foi uma das coisas que eu aprendi, que é tirar toda a palha. Toda mesmo. É uma coisa que já na rádio, quando eu escrevi para a rádio, eu percebi que quando tens tempos apertados, que se conseguires fazer uma piada com 4 palavras, mais vale do que fazeres com 16. E com eles a escrever este programa eu aprendi isso de uma maneira muito mais violenta, no sentido de não há chibatadas, mas o processo todo de escrita de isto tem que ir para o ar a esta hora, portanto vamos ter de escrever em cima da hora, vamos embora, temos pouco tempo, temos de escrever rápido, não temos o guião, vamos acabar o guião. Certo. Aquela corrida toda. E apesar desse cuidado com a linguagem existir, eu acho que é isso. Acho que é a primeira lição que eu tirei. A segunda é... desculpa, querias... Não, mas já tinhas esse cuidado com a linguagem antes, de certeza. Já. Foi um crescimento exponencial no cuidado, é isso? Sim. Atenção. Ou seja, eu acho que tomo mais atenção à maneira como a minha frase depois vai ser lida. Porque... uma coisa era tu teres cuidado que a piada fizesse sentido, ou que as pessoas a percebessem, ou que tivesse graça, ou que fosse original, mas depois disso ainda há outra camada, que é teres requinte com a maneira como tu usas o português. E eu não sou uma pessoa de letras, eu não estudei letras, sou uma pessoa de artes, como se nota pelo meu aspecto de António Arroio, mas eu não sou uma pessoa de letras, nunca fui, e a maior parte das pessoas da equipa são, e há muitas discussões em que eu me sinto a criança que foi levada para o trabalho dos adultos, porque há muita coisa que eu não acompanho, que são discussões de linguística ou de português, e isso fascina-me, a maneira como eles conseguem usar o português, principalmente o Ricardo nisso então, mas como eles usam o português como maneira de aprimorar a comédia, e eu tenho mais cuidado com isso, acho eu. Eu ainda não dou 50 toques de seguida na bola, mas já me sinto mais confortável em pensar nesta frase, estou a repetir esta palavra, como é que eu posso acabar, que verbo é que eu posso pôr aqui que tem mais graça, se eu quero fazer um duplo sentido, que palavras exatamente é que eu posso usar, em vez de fazer mais ou menos se tem graça, então fica, vai, segue. E essa lógica foi mais passada pelos 3 membros de Gato Fedorento, ou sentias que também, por exemplo, uma Joana Marques, que já tinha mais experiência, também já tinha isso, ou foi mesmo algo que todos os novos do grupo, como o Ricardo costuma dizer, que foram adquirindo exatamente por começarem a trabalhar com esses 3 membros de Gato Fedorento? Eu acho que eu não vou
pessoalizar nesse sentido de serem eles os três e a Joana e os outros, porque eu acho que todos nós, desde o Manel Cardoso principalmente, a Cátia, o Cláudio, nós todos temos cuidado, acho eu, com o português, porque esse pensamento de colmeia, sabes, de trabalharmos todos juntos o guião, melhorou-nos a todos, acho eu. E eu acho que é isso, eu nunca tinha tido a experiência de trabalho e de escrita, de estarmos 8 pessoas à volta de um computador a escrever diretamente. É verdade que é o Ricardo que está a teclar e é ele que vai ler depois o teleponto e que vai dizer aquelas coisas, portanto aquilo tem que estar escrito para a maneira como ele vai falar e para a boca dele, nesse sentido, mas nunca me tinha acontecido escrever assim. Eu nunca tinha feito um projeto, porque eu normalmente ou fazia stand-up comedy, ou quando escreves o teu stand-up estás sozinho em casa. E quando escrevias trabalho de guionista era à distância, é isso? Sim, ou mandava um texto e depois se alguém quisesse alterar, alterava e eu não via as alterações. O trabalho de escrever 8 pessoas a um computador é uma coisa que muda a tua maneira de escrever, para o bem neste caso. E isso passou-te não só para outros trabalhos de guionismo que tenhas, para o livro e para o livro sem dúvida stand-up nenhuma também. Sim, para o stand-up também. Eu acho que agora tenho mais cuidado com... É palha. Eu acho que a palha é ruído. Imagina ouvires este podcast com obras lá atrás. A palha na comédia é ruído. É uma coisa que está a perturbar, que chega só ao ponto. Para que é que estás a inventar, a dar voltas, estás a pôr palavras, queres mostrar que percebes muito português? Isso não interessa. Tipo, vai diretamente ao que tu queres dizer, ao busilis da questão, e assim é mais fácil a comédia passar e as pessoas perceberem-te. E a segunda coisa é as bases. Que é, eu sempre fiz, principalmente desde o inferno em que eu falava de política, e eu sempre fui muito ignorante de política. E o que eu fazia era pôr-me numa posição de curioso, mas porquê é que isto está a acontecer? E porquê é que há isto? E quem era esta pessoa? E o que é que foi dito? Eu punha-me sempre na posição de, eu não percebo muito disto, mas deixa-me tentar perceber. E escrever este programa tem de ser escrito em cima de... A base tem que estar sólida. Nós temos que investigar tudo, perceber tudo. Esta pessoa disse mesmo isto, temos a certeza. Se uma coisa for ambígua, nós não vamos pôr uma piada em cima de uma coisa ambígua porque era movediça, vai desaparecer rapidamente. E eu no livro fazia fact-checking a tudo o que eu estava a ler. Este maluco disse mesmo isto, e isto não será a gozar, vou confirmar que é a gozar. Não, ok. E este gajo disse mesmo isto, este livro existe, este livro era como? Tenho muito medo de a minha comédia, neste caso do livro de negacionismos e de chalupice e teorias da conspiração, estar assente em coisas, depois uma pessoa diz assim, mas espera aí, não, isto está mal explicado, isto não é verdade, isto não é assim, esta coisa científica não é assim que se explica. Tenho muito medo de me enganar, acho que é isso. E então tenho muito mais cuidado agora de, se eu estou a escrever uma coisa, se eu estou a fazer uma piada em cima destes factos, eu quero ter a certeza destes factos. Achas então que este trabalho de investigação junto com a comédia também te levou a teres este formato de livro do Deve Ser Deve, em que vais investigar, e eu notei isso, eu fui ver a apresentação do livro ao Maximum Comedy Club. Muito obrigado. E primeiro notou-se que querias claramente escrever este livro, notou-se imenso, e que tiveste de facto esse esforço de investigação, de confirmar todas essas coisas. Foi também no caminho de isto é gozar com quem trabalha, desse processo de investigação semanal que acontece este livro? Mais ou menos, porque a minha investigação não foi a mesma coisa, não é espelhado. Eu sempre me considerei burro a vários níveis, e acho que as pessoas também, mas eu sempre me considerei burro a vários níveis, e principalmente a maneira como eu cheguei à comédia, ou como eu uso a comédia, ou como eu gosto de usar a comédia para motivos pessoais, é tentar perceber exatamente como é que as coisas funcionam, o que é que se passa. Ou seja, eu já usei esta imagem, não sei se a imagem é perfeita, mas acho que vais perceber o que eu quero dizer. Eu para perceber como é que funciona o boneco, eu quero desmontá-lo e brincar com as peças. Tipo, isto estava ligado aqui, isto funcionava como? E há imensas coisas, como por exemplo teorias da conspiração, o chalupice, o negacionismo, que eu preciso de... Mas espera aí, deixa-me ver como é que isto funciona. Mas isto vem de onde? Onde é que eles vão buscar as notícias deles? É como o Ricardo diz no prefácio, eu tive imenso trabalho a dar a atenção a uma coisa que não merecia nem sequer um exame superficial. Ou seja, eu passei muito tempo porque eu quero exatamente perceber como é que isto funciona. Eu, normalmente, quando eu tenho um grupo de amigos em que nós jogamos sempre jogos de tabuleiro, e eu sou o atrasado mental que fica a ler as regras até à última linha para perceber exatamente o jogo e perceber as regras, enquanto os outros ficam a beber copos, e depois eu digo assim, ok malta, eu já percebi as regras, eu vou explicar, e eu eu explico as regras às pessoas que não leram diretamente da caixa, e eu vejo a minha descomplicar vejo a minha comédia dessa maneira. Eu estive a ler
a parte complicada Mas dos especificamente negacionistas... neste livro. Ou Sim, em sim, geral? sim, sim. Explica. Eu estive a ler as regras do jogo Uhum. para agora traduzir para pessoas que estiveram a conversar e a beber copos e que e eu tenho que ter o attention span delas, senão elas dizem, não, este jogo é chato, não quero jogar. Claro. Foi isso que eu tentei fazer com este livro. Uma coisa que disseste na apresentação foi e até convidaste o Ricardo Maria para fazer Uhum. stand-up negacionista, tu disseste que encontraste stand-up comedians negacionistas, certo? Sim, encontrei num comício terraplanista que há nos Estados Unidos, acho eu, se eu não estou em erro, em Las Vegas, um comediante chamado Owen Benjamin. Eu depois estive a ver alguns... O Owen Benjamin, a certa altura, ficou mais ou menos chalupa. Mais ou menos não, ele é mesmo chalupa. Mas ele começou a fazer uma espécie de uns diretos numa espécie de numa casa remota que ele tem no meio do bosque, em que ele tentava provar teorias da conspiração e negacionismos, e ele ia fazer stand-up comedy aos comícios terraplanistas da Flat Earth International Society, acho que é assim que se chama. E eu não encontrei esses vídeos em lado nenhum. Encontrei imensa coisa desses comícios, até palestras que eu tive a ouvir, e algumas experiências científicas, e estou a fazer muitas aspas nisto para provarem que eles têm razão, mas não encontrei stand-up comedy. E fiquei irritado com isso e eu pensei, epá, eu escrevo stand-up comedy, eu estou a ouvir estes gajos há dias e dias e dias em palestras e a ler artigos e a ver documentários, vou eu escrever stand-up comedy de terraplanista por desafio profissional. Certo. E depois no lançamento, convidei o Ricardo Maria para fazer esse texto do ponto de vista de comediante Sim. terraplanista, e ele esteve muito bem. Sendo que ali as pessoas tinham percebiam a premissa de esta pessoa vai estar a dizer isto, mas não está a acreditar nisto. Chateava-te um bocado, imagina que encontravas um show, os vídeos desse comediante, como é que disseste que se chamava? Owen Benjamin. Owen Benjamin, e vias que o público se ria. Chateava-te, porque as pessoas em princípio, ao estarem a ver uma pessoa que acredita que a Terra é plana a fazer stand-up sobre isso, e se estiverem a rir, pode quase parecer que de alguma forma não estão a ver o lunático que aquela pessoa está a ser. Não, acho que não. Se o texto fosse engraçado até eu me ria. Acho que não me chateava com isso. Em nenhum ponto da minha investigação eu muitas aspas nesta investigação, porque eu não tirei um doutoramento, eu não fui para o meio da Amazónia. Sim, mas pelo menos tu fizeste, ou seja, os negacionistas às vezes têm aquela coisa de eu faço a minha própria investigação, mas pelo menos tu fizeste mesmo, não é? Eu investiguei, e não foi só na sanita com o telefone nas mãos, mas na minha investigação eu acho que nunca me aconteceu ficar irritado ou ficar preocupado com negacionismos do género. No meu podcast de acompanhamento ao livro, eu entrevistei o David Marçal, cientista e comunicador de ciência no geral, e uma das coisas que ele diz é que ele acha que o negacionismo pode ser perigoso. É perigoso para a sociedade, porque se as pessoas deixarem de levar vacinas, claro, há doenças que estão a voltar, que se nós estivéssemos todos vacinados e não houvesse desinformação relativamente às vacinas, que essas doenças continuavam desaparecidas. E ele diz que há negacionismo perigoso. Ele diz-me que o negacionismo pode ser perigoso para a sociedade e para as pessoas. Eu nunca entrei nesse campo. Eu nunca quis ir por aí, porque o meu trabalho como humorista não é levantar o dedo e dar ralhetes. Eu só me queria divertir com aquelas coisas que estas pessoas estavam a dizer. Portanto, eu nunca me senti numa posição de ficar preocupado ou de levar a sério ou de ficar chocado com os negacionismos, porque para mim sempre me foi divertido e eu sempre quis retransmitir através do livro a parte divertida de ouvir estas pessoas. E há uma coisa interessante sobre, porque acabaste por identificar muitas teorias de investigação, de conspiração. Peço desculpa, é exatamente o contrário. Tenho aqui um beat para ouvir do Ron Funches, que é um comediante americano de quem gosto bastante até. Este é um beat do Soul Giggle Fit e aborda mesmo este tema que também de alguma forma tocas no teu livro. Now there's just certain people I have no time for. Like if you're sexist or homophobic, or if you don't believe in conspiracy theories. Just don't understand, how do you not believe in any conspiracy theories? I understand not all of them, not most of them, but you don't believe in any conspiracy theories? You just think the government's just batting 1,000 and telling us the whole truth? That's a strong stance to take. And again, as I said before, I don't like talking about politics on stage or off stage. I don't like talking about things I don't feel like I'm truly knowledgeable in. But I do know this. Our government is placed in charge of all of its people. I'm a father who's been placed in charge of just one son.
And I lie to that nigga all the time. Posto isto, Guilherme Fonseca, depois de ouvir o beat, de que teoria da conspiração é que pensaste? Espera lá, esta aqui se calhar até... Pá, felizmente não me aconteceu isso, acho eu. Nunca, durante o processo de escrita do livro, achei se calhar a Terra é mesmo plana, ou Homens na Lua, muito suspeito isto tudo. Nunca me aconteceu, felizmente, mas aconteceu, por exemplo, com o capítulo das celebridades estarem mortas ou não, no negacionismo da morte de celebridades. Certo. Ao longo do processo de escrita, eu fui mandando bocadinhos a duas pessoas, ao Durão e ao Pedro Durão e ao meu irmão Henrique Fonseca, só para ver se estava a fazer sentido, se não era só na minha cabeça, como é que a outra pessoa lia aquilo, se tinha graça, se não tinha, se estava maçudo, etc, etc. E mandei o capítulo de negacionismo da morte das celebridades ao meu irmão, e o meu irmão, especificamente nesse capítulo, disse-me: eu estou aqui com um problema, pá, que é, eu li e agora acho mesmo, estou na dúvida se o Tupac terá morrido ou não. E eu, estás a cair no buraco do coelho, o que é que está acontecendo, Henrique? E ele, mas é só porque é um bocado estranho esta coisa dele ter dois álbuns vivos e 7 póstumos. E eu, Henrique, eu passei da teoria, se estás a começar a acreditar nela e a tropeçar nisso, estás à vontade, é do teu lado. Mas a mim pessoalmente não me aconteceu nada disso. Não me aconteceu ouvir um negacionista, por exemplo, das vacinas a falar e pensar, este senhor tem razão, se calhar isto é mesmo um chip do Bill Gates. Deixa-me experimentar pôr uma colher no braço. Nunca não aconteceu. E disseste que enviavas certos do livro que ia escrevendo ao teu irmão e ao Pedro Durão. Normalmente, quando tens ideias, seja para um projeto novo, por exemplo, a quem é que vais picar o ponto primeiro? Com quem é que vais falar? Boa questão. Eu estou constantemente a bater bolas com a Rita. Constantemente. A Rita é tipo uma espécie de um... Porque ela diga-se também, tem muita graça. Tem. Até mais do que eu. Estou sempre a dizer isso e as pessoas não acreditam em mim. Têm que ouvir o podcast para perceber. As pessoas, há a teoria da conspiração, lá está, que foi a Rita que escreveu o livro, mas na verdade ela só descreve o stand-up. Mas eu com a Rita estou constantemente a bater bolas. A Rita não só é muito engraçada, como tem uma visão exterior e, portanto, consegue-me dizer como é que as coisas funcionam fora da minha cabeça, como é uma pessoa do marketing e das redes sociais. E quando eu tive a ideia de fazer o podcast, bati bolas com ela e ela ajudou-me a montar aquilo. Ela disse-me, experimenta ir para o TikTok porque há muito pouco toque, porque é que não vais por aí? A Rita é a primeira pessoa... Eu normalmente não leio texto de stand-up comedy, nem mandava capítulos à Rita para ela ler. Eu também não fiz isso com o Durão e com o meu irmão, mandava bocados. Eu, por exemplo, tenho uma parte do meu livro em que eu comparo os negacionistas. Eu, para explicar o que é um negacionista, falo da música do Shaggy do It Wasn't Me, porque é tipo a negação até ao máximo de uma evidência. E eu mandei esse bocado especificamente ao Durão e disse-lhe, isto percebe-se, está a fazer sentido. Ao meu irmão mandei esse bocado das celebridades para perceber se aquilo estava a fazer sentido ou se era só na minha cabeça. Se me estava a explicar bem, no fundo é isso. Eu acho que a Rita que é essa constante. A Rita é que está sempre lá e que é a pessoa com quem eu mais vezes guio o cruzeiro. Ela diz-me, não, eu acho que é mais assim, ou experimenta mais assim. Até mesmo para me dizer coisas que eu não concordo, mas que eu percebo como é que está a funcionar na cabeça de outra pessoa. Certo. Percebes? Isso ajuda-me muito. Tem a perspectiva do público, digamos. Sim, de alguém que não está dentro da minha cabeça, só isso já me ajuda. Queria também saber, por exemplo, os chalupas em geral ridicularizam-se a si próprios, não é? Então, muitas vezes nós já olhamos para aquilo de fora e percebemos, pá, esta pessoa é ridícula. Sim, mas eu acho que eles não têm noção disso. Eles não têm noção, mas por si já são um espetáculo de ridículo, digamos assim. E houve também um bocado essa ideia também quando o Trump foi eleito de o que é que se faz agora? Vou só mostrar isto e já é o humor quase para a maior parte das pessoas. Achas também é por esse ponto mais difícil fazer humor sobre pessoas que já são por si ridículas? Sim, por exemplo, eu concordo contigo. E aqui até podes juntar um bocado de experiência, por exemplo, com alguns políticos portugueses. Infelizmente não há nenhum negacionista, era giro. Mas eu compreendo o que tu queres dizer com, por exemplo, o fenómeno de Trump no humor, porque eu acho que fez-se muito humor com o Trump e eu vou dizer que 95% não foi bom, porque é muito complicado fazer humor em cima do humor. Ele tem muita graça. O Trump tem mesmo muita graça. De uma forma muito desagradável, ele é muito engraçado. E era complicado, porque a maior parte das vezes os programas transformavam-se em... Passava o clipe dele a trocar uma palavra, ou dizer um disparate qualquer, ou a ser ridículo à maneira do Trump. Isso era a melhor piada. E pronto, e está aqui. E qualquer coisa que eles fossem dizer a seguir não tinha muita graça. Eu tentei mais ou menos fugir disso no livro.
Mas sentes que os chalupas aqui também se encaixam às vezes nessa categoria de... Sim, não, sem dúvida. Fazer humor de exagero, e o Ricardo disse isso no lançamento do livro, fazer humor em que eu exagero a posição de uma pessoa ou mostro o ridículo da posição de uma pessoa, quando a posição em si já é exagerada e ridícula, é um trabalho muito mais difícil. E é por isso que o livro não tem graça nenhuma. Não, estou a brincar. Mas o que eu por tentei... isso que o devem comprar. Assim, o que eu tentei fazer foi só desconstruir, partir em bocadinhos. Esta pessoa acha isto e isto faz sentido de alguma maneira. Aqui não faz. Aqui talvez fizesse. Por isso é que eu faço, por exemplo, coisas no fim de cada capítulo. Tenho uma secção que se chama Mas vamos imaginar que sim, em que eu, no máximo da minha capacidade empática possível enquanto ser humano, digo assim, ok, mas então vamos imaginar que tu tens razão. Como é que seria o mundo? Como é que é o mundo tendo tu razão? E eu acabo os capítulos todos invertendo e calçando os sapatos do chalupa. E eu acho isso mais divertido. Essa desconstrução é mais divertida do que eu pegar numa frase qualquer muito maluca que alguém tenha dito, citar a frase aqui e dizer olha, que ganda parvo. Só apontar, sabes? Sim. E não estou bem a trabalhar. Só mostrar a estupidez, não é? Sim. O ridículo que já é. Queria voltar aqui, porque no início até começámos por isto é gozar com quem trabalha. Tu até contaste no Humor à Primeira Vista e foste a pessoa que estreou involuntariamente a rubrica Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Pois foi. Sabes que eu não tinha noção do monstro que estava a criar. De Exatamente. repente toda a gente contou aqui como é que conheceu. Ouvir aquela voz do Rui Mirama. Como é que conheceste Ricardo? E foi assim, lá está, como surgiu essa rubrica do podcast. Mas já a Cláudia Almeida já esteve aqui, a Cátia Domingos também. Já passaram todos, menos o Miguel, que tem de acontecer também. Tens que apanhá-lo aqui nos corredores da SIC. Tem que prendê-lo e puxá-lo, não é? para o estúdio. Como é que na altura recebeste o convite? Essa história eu não sei. Olha, estava em casa do Durão a almoçar e recebi uma chamada que na altura em que foi feito o convite para ir trabalhar no programa eu já tinha o número do Ricardo, portanto percebi imediatamente quando o telefone tocou que era o Ricardo e mostrei-se ao ecrã ao Durão e disse Durão, vou ter que atender isto. Peço desculpa. E ele, claro. E o Ricardo disse-me, olha, estou aqui com os meus amigos a montar aqui uma equipa, queríamos fazer uma coisa, gostava que viesses cá, etc. E tu, então, mas não me meteste na lista. E aí começou a teoria que eu tenho hoje em dia, que ele está só a compensar-me por não me ter posto na lista. E isto já foi longe demais, sabes? São 4 anos de me compensar. Ele nem quer bem trabalhar comigo. Mas o pronto. Prefácio, vai, eu escrevo o prefácio. Bem, eu escrevo, ele continua. Não vai. É uma pedra decisiva que ele vai continuar a empurrar e depois quando chega cá abaixo outra vez eu, Ricardo, mas é claro que recebi entusiasticamente e deixei o Durão pendurado durante uns bons 20 minutos para ir falar ao telefone, que é coisa que não se faz aos amigos, mas valeu a pena e pronto. E lembro-me perfeitamente. E ficaste na altura quando entraste com algum tipo de síndrome de impostor, exatamente por essa razão também que estás ainda a dizer. tenho. É inacreditável. Não há semana de trabalho em que eu não pense, Guilherme, foca-te, concentra-te, tipo, trabalha, porque eu olho à minha volta, a Cátia tem imensa graça e descobre pérolas inacreditáveis, o Cláudio é uma cabeça inacreditável que as pessoas não conhecem, que vem de um mundo diferente e que tem uma organização de pensamento totalmente diferente. O Manel, é um pequenino irritante gênio que anda de um lado para o outro, que tem uma cultura geral que eu nem sequer tenho metade. Dos outros 3 então eu não vou falar. A Joana Marques eu não preciso dizer que ela tem graça. E eu às vezes olho à minha volta, eu estou naquela equipa e eu penso, e tu, Guilherme, o que é que estás aqui a fazer? Tu escreveste um livro estúpido sobre os chalupas, estás aqui a fazer o quê? Eu todas as semanas me tento focar nisso para não me deixar encostar ou achar tipo, não, eu faço parte desta merda, então agora não relaxava no meio disto, malta, vamos beber mais uma cerveja. Não consigo. Eu sinto-me constantemente a correr atrás de um grupo que está ali à frente. Eu sinto-me constantemente a Guilherme, vá, anda, o que é que sentes que dás à equipa então? Absolutamente nada. Não. Absolutamente nada. Isso é modéstia. Dou uma micro bexiga, que é o que eu tenho, e vou fazer 74 xixi por dia. Tiro muito bem cafés depois do almoço. Não sei, eu não te consigo dizer exatamente o que é que cada um traz, porque é difícil. Mas descreveste aí pelo menos a Cátia, o Manel e o Cláudio, disseste coisas específicas que achas que por alguma razão se destacam, o que é normal, toda a gente tem que ser eles a dizer o que é que eu trago. Eu ainda não descobri bem o que é que eu trago, mas ligamos então a um sim, liga agora, só favor. Não, mas eu acho que às vezes é complicado para as pessoas acreditarem nisto que eu vou dizer, mas o programa é mesmo feito a 8. As pessoas acham, pronto, então o Ricardo,
organiza, não é? Vocês encontram lá uns videozinhos e depois é ele que escreve. O programa é mesmo feito a 8. Nós somos 8 pessoas a construir o programa. Há imensa coisa, se não tipo quase toda, que nós no fim olhamos para o programa e eu não sei genuinamente o que é de quem. Porque acontece imensas vezes eu dizer uma estupidez qualquer, ou o Cláudio dizer uma estupidez qualquer, ou o Zé Diogo dizer uma estupidez qualquer e depois alguém dizer isso faz não sei o quê, e aquilo. E De repente já são 3 camadas. E de repente tu não sabes de onde é que aquilo veio. Uhum. Nós estamos todos a tirar tinta para a tela e de repente aquilo é uma balbúrdia, é uma porcaria que está ali que funciona. E tu dizes muitas vezes que precisas muito de aceitação. Demasiado. É barriga. Como é que lidas com isso num trabalho? Não só o humorista, ser humorista em palco é estar a cada 7 segundos à procura de validação, sim. Não é? E aceitação, mas depois no trabalho em grupo, porque imagino que às vezes é tipo, eles não gostaram desta. É assim, se num trabalho com 8 pessoas, em que as 8 pessoas estão durante uma semana, quer dizer, fisicamente uns com os outros, nós estamos um fim de semana só, mas nós estamos a semana toda a mandar coisas para um grupo do WhatsApp, a ver vídeos. Como é que se chama o grupo? Conhaque. Porque... Sim. Não, por acaso, o Conhaque é para coisas que não têm nada a ver com trabalho, e depois nós temos um de trabalho que se chama Nunca Estivemos Tão Mal. Que é o trabalho, pronto. É o nome dos grupos do WhatsApp. Esse é para trabalho e às vezes é o Muito Manel bem. Cardoso que vai lá assinalar o grupo Atenção. errado. Grupo errado. Mas Polícia sinaleira do WhatsApp. Manuel Mas- Cardoso. se num grupo de 8 pessoas que estão de facto todas a atirar coisas para uma folha de papel, eu ficasse pessoalmente magoado de cada punchline que não entra ou que não tem reação, eu não tinha aguentado 4 anos, eu acho que tinha aguentado muito menos. É natural num processo criativo de 8 pessoas, Claro. eu atirar imenso barro que não cola na parede e que nem sequer chega à parede às vezes. Mas isso não quer dizer que outra pessoa não possa pegar nesse barro e, estando mais perto da parede, atirar outra vez ou moldar e fazer outra coisa. A minha metáfora está a ficar muito bonita. Mas acho que eu não posso levar isso, apesar de ser muito inseguro nesse sentido cómico e de precisar da aprovação dos meus pares e principalmente das pessoas com quem trabalho e admiro. Se eu levasse isso a um nível pessoal, se eu tivesse ansiedades ou questões identitárias desse género muito, muito, muito grandes e muito pesadas, eu não tinha aguentado tanto tempo. É a mesma coisa, tipo, é um Vietnã, é guerra, tu estás a disparar por cima da trincheira e às vezes acertas, outras não acertas. E quando acertas, sabe bem, mas faz parte do processo. Claro que sim. Eu imagino, nunca trabalhei com 8 pessoas semanalmente, mas imagino que sim. Há muita gritaria envolvida. Tendo em conta que já eram pelo menos os 3, Gato Fedorento, Zé Diogo, Miguel Góis e Ricardo Aruz Pereira, eram pessoas que de certeza admiravas o trabalho que eles já tinham feito, não é? Quando começaste a entrar no grupo, a ter alguma confiança, que questões é que tinhas enquanto fã que lhes foste fazer? E este aqui de Gato Fedorento, como é que isto foi? Não tinha grandes questões, como se eu andasse com um dossiê, não é? Sou de Zé Diogo, ainda bem que o apanho. Aí, não é? Não, este caderninho é só de ideias muito parvas de stand-up. Não tinha propriamente de género. Sou Miguel Góis, ainda bem que o apanho. Em 2004 eu vi um sketch vosso e eu queria perguntar. Eu acho que isso, eu não tinha isso. É giro ver a maneira como a cabeça deles funciona, de todos, na verdade, não só desses. Três que enumeraste, claro. É giro ver como funciona a maneira da Joana, a cabeça dela, o Manel, o Cláudio, a Cátia. É giro ver as sinapses a funcionar e de repente as ligações que uma pessoa faz e é engraçado isso. E é também engraçado estar com eles e às vezes o Manel então que tem um conhecimento enciclopédico de Gato Fedorento e que se lembra de sketches e de falas que nem eles próprios se lembram. Às vezes eles estão a dizer uma coisa qualquer e o Manel diz e depois era não sei o quê. E eles, pois era, é assim que acabava o sketch, tens razão, Manel. O Manel tem assim uma espécie de iCloud para coisas dos Gato Fedorento dentro da cabeça. Arquivo de só o Gato Fedorento. É engraçado ouvi-los a contar histórias e a dizer naquele sketch depois o Miguel caiu e bateu com a cabeça ou tivemos que gravar não sei quantas vezes ou estava frio é engraçado saber histórias de bastidores das coisas que eu cresci a ver e que me fizeram rir. Agora, se eu tinha perguntas específicas, acho que não. Mais recentemente, também como guionista, começaste a escrever com Bruno Nogueira e Frederico Pombares Tabu, mais um programa da SIC.
Neste caso, pelo que percebi, vocês escrevem a parte de stand-up juntos. Sim, É tudo uma o que era coisa mais do gravado na Bruno. casa, eu vou falar sempre no passado porque está tudo feito. Não foram tudo feito. para o ar os episódios que faltam. Estás a dizer que vai haver uma nova A temporada? segunda temporada. Sim, acho que Ok. não há bem. Não é uma novidade a partir do momento em Ok. que houve mais 5 episódios que foram gravados com É stand-up verdade, e é verdade. público. Mas não sei se estava anunciado. E as por pessoas acaso. estavam lá. Epá, se não estava, desculpa, Daniel Oliveira. Mas sim, há mais episódios Ok. que ainda não foram para o ar, com temas que ainda não foram para o ar. Eu fui ver um deles, por acaso. Pá, estás a ver? Como tu, houve mais gente Não, para não, o stand-up. sim, Não é bem uma surpresa, mas tudo o que era gravado naquela casa em que o Bruno ia para casa com as pessoas de cada tema, Uhum. com os esquisitos de cada tema, Era Isso- Bruno a Nogueira. responsabilidade do Bruno Nogueira. A única coisa que eu e o Pombares e ele batíamos bolas era com aquela intro que abria o programa. Há sempre uma piada em que o Certo. Bruno está com os convidados e fazia sempre qualquer coisa. Um batia- cold open, não é? É isso, batíamos bolas, mas aquilo era 80% de responsabilidade do Bruno. O Bruno, ou alguns já tinha, outras diziam-nos o que é que acham disto e nós acrescentávamos aqui ou ali, mas de resto. Onde eu e o Frederico Pombares fomos chamados para trabalhar e trabalhávamos a 100% com o Bruno era no texto de stand-up. Era escrever toda a parte de stand-up comedy com o Bruno. Como é que foste convidado para esse projeto? Olha, foi o Bruno que me ligou. Primeiro eu estava no estrangeiro, fui a Edimburgo com a Rita e recebi uma chamada dele e disse: olha, estou de férias, podemos reunir quando eu voltar? E ele disse: claro, sem problemas, tenho aqui um convite para ti. E eu: pá, maravilha, vamos embora. E quando voltei, por ter apanhado Covid nessa mesma viagem em Edimburgo, estava fechado em casa e então acabámos por falar ao telefone e ele explicou-me o que é que era, convidou-me para o projeto e eu disse: é pá, claro que sim. Não só tinha muita curiosidade de trabalhar com o Pombares porque admiro muito o trabalho dele, como epá, era a oportunidade de escrever stand-up comedy para o Bruno, que sempre foi dos meus favoritos a fazer stand-up em Portugal. Pá, não podia negar, era um trabalho único, era uma coisa daqueles cometas que passam muito de vez em quando e eu imediatamente disse que sim e epá, foi uma E já o experiência conhecias? ótima. Por acaso, não. Há muitos anos, ainda era uma criança, como dizia a música. Não, mas eu estava muito no início da minha carreira. Fui chamado pelas produções fictícias para fazer um espetáculo de empresa que era eu, o Eduardo Madeira e o Bruno. E o meu papel era um bocadinho diferente do deles. Eles iam fazer stand-up comedy, contexto deles clássico, e eu ia abrir um momento de comédia, como ninguém me conhecia, e provavelmente ainda não me conhecem, mas como eu era totalmente desconhecido para os trabalhadores daquela empresa, eu fui fazer uma coisa engraçada que fui fingir que era um técnico que ia apresentar uma coisa nova à empresa e Ok. depois aquilo tinha imenso texto a gozar com os trabalhadores dessa empresa. Certo. E depois eles iam fazer stand-up a seguir. E eu conheci-o numa reunião prévia desse espetáculo e depois estive com ele nos bastidores, mas era trabalho, eu estava focado nas minhas coisas, ele claramente estava focado nas dele e então não falámos. Nunca nos tínhamos cruzado com mais... E já tinha escrito especificamente stand-up para outra pessoa? Já Já? tinha acontecido, não vou dizer para quem, porque essa pessoa chamou-me para escrever stand-up comedy Ok. para ela e eu acabei por escrever, mas... Mas há sempre há uma adaptação, tem que haver, não é? Não, completamente. Os ângulos cómicos são universais. Eu acho que quando nós estávamos a escrever especificamente o Tabu, tu pensas o que é que tem graça aqui, seja sobre estas pessoas, seja Claro. sobre o tema macro ou as pessoas em particular. Mas depois dos ângulos cómicos, que é uma coisa mais universal e que pode servir para qualquer comediante que esteja a falar sobre aquele tema, eu estava a escrever para o Bruno. Portanto, aquilo tinha sempre o ponto de vista do Bruno, a persona de stand-up do Bruno. Portanto, sim, aquilo é escrever... Uma certa arrogância. É a persona dele. Às Sim. vezes é um bocadinho isso. Não é bem arrogância, é altivez. Ele tem Altivez, assim uma espécie ok. de uma postura meio Sim. cá em cima. Sendo Exato. que eu acho que no stand-up deste programa era diferente. Sim. Ele pairava mais por cima dos temas e muitas vezes punha-se no papel de... A entrega dele é altiva, mas muitas vezes a postura do Bruno no Tabu é das pessoas que erram e não sabem como lidar, por exemplo, com deficientes motores, Exato. com cegos. Uhum. A posição dele é Sim. eu vou personificar a maneira como não se faz, mas sempre com aquela postura dele de vocês é que são burros. Sim, sim, sim. Tipo, estava um lugar à porta e não estacionava. Tipo, estaciona tu o teu carrinho no outro lado. Ele tem essa postura, Sim, mas, sim, sim. mas ele personificava o lado errado de fazer as coisas. E escrever para ele especificamente, tendo crescido a vê-lo a fazer stand-up comedy, e mesmo, pá, eu passava horas da minha adolescência a ver o CC, que eu e o meu irmão a vermos em direto o CC com o Bruno. Nós adorávamos o Bruno e eu nunca mais me esqueço. Uma das grandes vitórias que eu e o meu irmão tivemos em pequenos a ver o CC foi um programa que o Bruno
tomou completamente o estúdio de assalto no CC, despediu toda a gente, mandou toda a gente para fora da Foi para a regi, foi ele para a regi e ele carregava nos botões. E então eu consegui miraculosamente, eu e o meu irmão, e atenção que nessa altura o CC recebia milhares de chamadas por minuto, e eu consegui miraculosamente entrar no programa com o meu irmão, e a ideia era, se nós batêssemos uma palma ele ligava não sei o quê, se batêssemos duas ele desligava não sei o quê, e eu e o meu irmão entrámos no programa e conseguimos, estamos nós os dois a rir e a bater palmas e o Bruno a carregar nos botões. Pá, e foi o ponto alto, eu adorava o CC apresentado pelo Bruno. No arquivo da SIC. Pá, era espetacular. Foi uma das pequenas vitórias que o Guilherme de, sei lá, 13 anos, 14 anos, teve com o seu irmão, os dois à frente da SIC Radical a ver o CC. Foi muito giro. E de repente, no espaço de, não sei, nestes últimos 4 anos, lá está, conseguiste escrever, e penso que recentemente és o único, escrever para 2 referências que eram normalmente sempre aquelas que são dadas da geração deles, Bruno Nogueira e Ricardo Araújo Pereira. Como é que consegues ser modesto depois disto? Como é que eu consigo? Como é que consegues ser modesto depois? Como é que... Não sei, lá está, a síndrome de impostor de que falavas há bocado, não é? Estás a escrever para com o Bruno Nogueira e com o Ricardo Araújo Pereira. Pá, o que é que eu posso dizer? Eu sei que isto não é uma pergunta, mas é tipo, uau, não é? É tipo, uau. O que é que eu posso dizer? Foram experiências absolutamente inacreditáveis. Quem é o melhor chefe? Não, isso era uma boa pergunta. Eu próprio, que agora tenho empresa e sou eu que mando em mim. Muito bem. Não, mas, por exemplo, no método de trabalho, obviamente que será muito diferente, porque são formatos diferentes. São formatos diferentes, são projetos diferentes, são coisas completamente diferentes. Eu não consigo comparar o processo de trabalho de um e do outro, porque são mesmo coisas diferentes. Acho que não é aquela coisa de não quer escolher nem o pai nem a mãe, sabes? Não tem nada a ver com isso. São mesmo coisas muito diferentes e processos muito diferentes. Isto é gozar com quem trabalha, foi um processo, e está a ser um processo de 4 anos. Todas as semanas, de construção ao longo da semana de uma coisa que vai para o ar ao domingo e depois recomeça tudo outra vez essa semana. E o outro, eu fui chamado para fazer 10 programas, para escrever 10 momentos de stand-up comedy com o Bruno e com o Pombares. Foi espetacular porque o Pombares cozinha maravilhosamente e eu comi coisas que nunca tinha comido na vida, mas é uma coisa finita. Foi uma coisa que aconteceu no espaço, aconteceu ali e eu fiquei a dar-me bem com eles, mas aquele projeto acabou. Ou seja, não consigo comparar as duas coisas, são projetos mesmo muito diferentes. Ainda dentro de stand-up comedy, mas agora focando na tua carreira longa já, porque já tiveste 2 solos, Pessoa e também Morrer Estúpido. Que também tive outro há muito tempo chamado Não Está Garantido, que foi o primeiro de todos. Então, sim, foi uma coisa 3. Que eu fiz no São Jorge, sim. Mas o Pessoa é de 2014 e o Morrer Estúpido de 2017, o que significa que, sendo que já disseste que contas para o ano ter um gostava muito de fazer um solo para o ano. Vão ser 6 anos sem ter um espetáculo de stand-up, mas obviamente continuaste a fazer stand-up, roda bota fora, esgotou teatros por todo o país. No solo que tencionas vir a fazer, tens de repente 6 anos de material, vais fazer o que é que vais fazer no próximo solo? Já tens uma ideia? Não, pelo menos da minha parte não funciona bem assim. Há algumas coisas que eu fui fazendo em roda bota fora, e mesmo fora de roda bota fora, ou seja, sozinho indo a bares e a sítios experimentar, que eu consigo conceber que façam parte de um solo, mas eu canso-me muito depressa do texto novo. E agora estou a construir texto para o solo e estou a pensar em beats, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso pôr isto, e estava a pensar, há imensa coisa que eu não usei de facto de roda bota fora que eu podia pôr aqui no solo. E eu penso, não, já me fartei. Eu prefiro escrever agora outra coisa e experimentar. Mesmo que já saibas que funciona e que é bom? Sim. Porque eu associo esses textos ou esses beats a roda bota fora. Que foi uma coisa que... Mas não ficas com pena de... então, morreu, não é? Já não... Fez sentido para ali. Ok. Imagina que és fã de roda bota fora, que foste ver... Fui ver imensas datas. Foste ver imensas datas e agora imagina que vais ver um solo meu e que pelo meio aparecem 10 minutos. Sim, ficava triste. Que viste 2 vezes ou 15 minutos que viste 2 ou 3 vezes em roda bota fora. É de género. Ok, eu percebo, ele usa o solo, ele teve a montar, mas já conheço. Eu acho que se pisa muito não só o público que roda bota fora com o meu público pessoal, como... Eu prefiro escrever e fazer beats novos e construir e que tu vás ver e que mesmo conheças um bocadinho aqui ou ali, porque se calhar me viste no Comedy Club ou no Maxime Comedy Club a fazer este texto e percebes que depois é para o solo, não queria buscar coisas que têm 3 anos ou 4 só porque funcionarem e eu não as usei. Então basicamente estás neste momento no processo de escrever o próximo solo. Sim.
E vai ser temático, como não, os não, últimos não dois? caio nesse disparate Já outra vez. Não, isso foi uma estupidez. Eu não vou voltar a fazer isso. Como diz a Cristina Ferreira, os meus erros servem para eu aprender. Pá, não vou cair nesse disparate outra vez. Isso é um Mas tiro. porquê? A pessoa correu bem, aparentemente. E, Toda a e gente morrer estúpido correu muito mal. Ou seja, é jogar na roleta. é pá, é isso? dar um tiro no escuro. E por acaso acertei com a pessoa. Mas porquê por acaso? É pá, porque correu bem. Porque fazer 1 hora de stand-up comedy sobre um tema que não, sem nunca ter experimentado em lado nenhum. Ok, essa parte percebo, não é? É pá, Mas não, achas que não conseguias, se estivesse de facto a preparar um novo solo temático, testar esse texto? o Pessoa e o Morrer Estúpido seria muito complicado de tirar bocados para experimentá-los. E, por exemplo, imagina que eu agora estava a preparar um solo de 1 hora temático sobre negacionismos, que uma coisa paralela a este livro, que não é o caso, porque eu agora quero falar de outras coisas. Mas imagina que era o que eu estaria a Sim. fazer, que era, então pronto, lancei este livro agora e então vou escrever 1 hora de stand-up comedy especificamente sobre negacionismos e teorias da conspiração. Eu até podia tirar bocados e experimentá-los, mas se o espetáculo é escrito para ter Uma narrativa. uma narrativa, como é que o Mike Birbiglia experimenta partes do solo É dele? uma grande questão, não é? E o Pessoa é um bocado... Mas ele testa. Não sei bem como é que ele faz. Mas ele faz testa. espetáculos de teste de tudo. Já? É diferente. capaz. Ele vai experimentar, tipo, work in progress. Está aqui a minha Ele hora agora nova. tem um podcast que é ele mais ou menos a... Working it out, não é? Exatamente. Eh, Vai falar de beats. sim. Tenho esta ideia, não sei o quê. E ele agora está com um novo espetáculo que se chama The Old Man and the Pool. Tem estado a ter boas reviews e Sim. ele nesse podcast foi falando de alguns beats que vai ter nesse espetáculo. Não, até. percebo perfeitamente, mas é diferente quando tu constróis um espetáculo de storytelling como era a Pessoa, partir bocados. Uhum. Porque normalmente os comediantes costumam usar um truque que é metem texto novo no meio de texto velho. Para fazerem assim uma sandezinha de coisas novas, que é para saberem que entram com coisas que têm confiança e saem com coisas que têm confiança, e no meio, olha, está aqui coisas novas, deixa ver. Pá, como é que eu, por exemplo, com a Pessoa fazia tipo texto de observação sobre chalupas e depois dizia, interessante, o meu pai morreu e eu tenho aqui agora 15 minutos ótimos sobre a morte do meu pai, e depois no fim, bom, e mesmo para terminar, vocês já repararam que as freiras tropeçam na rua quando não sei o quê? Não cola, porque o Pessoa precisava de uma narrativa. O Pessoa tinha muito storytelling nesse sentido, não cola bem. Epá, e eu não vou cair outra vez no erro de fazer um solo de 1 hora totalmente original sem nunca experimentar antes. É uma grande estupidez e eu prefiro entregar às pessoas uma coisa que eu sei, que experimentei, que está trabalhada e que, olhem, está aqui. Este é o produto que eu tenho para vocês e que eu estive a preparar e a cozinhar, está aqui. Eu fui provando o prato, sabes? Não é do género, está aqui, agora digam-me vocês se precisa de sal. Não. Eu experimentei na cozinha, eu estive a pôr tudo como deve ser, fui provando, está aqui. Prova. Agora eu tenho confiança que está bom para vocês comerem. Claro. E na altura em que fazes o Pessoa, lá está 2017, existiam poucos solos de comediantes. E nestes últimos anos foi imensos. Sim, há mais agora, sim. Imensos mesmo. E ainda bem. E tu, como espectador de muita comédia, que sei que costumas ir a ver espetáculos de stand-up ao vivo, qual é que sentes que foi a evolução em termos dos solos de stand-up em Portugal? De solos especificamente não te sei dizer. A única coisa que eu noto é que há salas cada vez maiores e comediantes a trazerem cada vez mais gente para stand-up comedy. Eu acho... Mas não sentes que a qualidade geral dos solos também... Não. Isso, sem dúvida. Da escrita e dos textos eu sinto os comediantes melhor. Ou pelo menos mais atuais. Têm mais noção do que é que se faz e do que é que as pessoas querem rir. Acho que estamos mais sintonizados com o que há no mundo. O facto de tu teres Netflix em casa e depois ligar e ver um solo obriga as suas comediantes a estarem mais sintonizados com o que se faz. Gostem ou não, podem olhar para o que se faz, tipo, isto agora é o quê? É coisas tipo na net, que é para chorar? Então não quero este comédia, quero ir por aqui. Tu podes estar mais sintonizado com o que se faz e com o que se passa. Eu acho isso sem dúvida. O que eu noto é que há, felizmente, mais comediantes a produzirem mais conteúdo, a um ponto em que eu, que sou uma pessoa que gosta muito de comédia e quero acompanhar as coisas, eu não consigo ver tudo. Há pessoas que eu gosto, que têm conteúdos, podcasts, vídeos para a internet, etc, e eu não consigo acompanhar tudo. E isso é ótimo, quer dizer que há mercado. Há muita coisa que as pessoas... se tu gostares de comediantes portugueses e de comédia portuguesa, tens imensa coisa para ir investigar e ver. Mas E há 10 anos isso não era verdade. Se não quiseres nomear, e se não tiveres nada para nomear, tudo bem. Sentes que também já conseguimos ter solos em Portugal de qualidade de... isto... Vi ontem um na Netflix que não é tão bom,
Sentes que conseguimos estar nesse nível? Não, isso sem dúvida. Eu acho Acho que também a Netflix acaba por ter alguns que são muito maus. que sim, Mas- a Netflix é muita trampa. Sim. mesmo Mas, muita trampa. ou seja, se pensarmos nos melhores espetáculos que já vimos na Netflix, conseguimos já, achas que competir de alguma forma? Mas isso é injusto. Porque isso é dizer, os melhores do mundo que eu encontro nesta plataforma, tu achas que os portugueses estão ao nível deles? Uhum. Não, porque são os melhores do mundo. E porque nós não temos capacidade de fazer datas como o Louis C.K. e o Dave Chappelle fazem, para experimentar e para termos jogadores de stand-up comedy com aquela qualidade em campo, sabes? Ou seja, não podemos comparar ainda ao mercado que nós temos. Nós temos um comedy club no país. Não podemos comparar com sítios onde tu podes atuar 3 vezes por noite, 7 vezes por semana. Não existe essa competição. Uhum. Mas que nós estamos melhores e que temos melhor stand-up comedy e que texto melhor e ângulos mais originais e que estás a ver um trabalho da parte dos comediantes para estarem a correr atrás da multidão com mais qualidade lá fora, isso sem dúvida. Mas eu acredito que, e percebo perfeitamente o que estás a dizer, a indústria em si está menos desenvolvida. Os comediantes testam menos as suas piadas, logo não conseguem aprimorar tanto o texto como lá fora. Isso é uma questão de matemática quase, não é? Tipo, não há tantas oportunidades. Mas em termos de qualidade de beats, de ângulos de stand-up, sinto que já temos alguns shows que perfeitamente têm beats mais memoráveis, digamos assim, mesmo que o espetáculo todo depois vemos lá fora e é uma coisa mais concisa Sim. ou mais narrativa até. Temos comediantes com beats excelentes que Não. estão a par de... Digo-te uma coisa. Sim. Eu acho que há, neste momento, comediantes de stand-up comedy em Portugal. E não vou falar de Brunos. Sim. Pronto, Sim. eu acho que se o Bruno fizesse as datas que faz o Louis C.K. por ano, imagina o espetáculo que o Bruno não tinha Pois. para apresentar. É isso. A questão é que se tu cá fizeres a mesma quantidade de datas que o Louis C.K. faz para experimentar um solo, quando vais fazer o solo e começas a dizer, não, agora é o solo, comprem bilhetes, é de género. Já Então, vieste a todos pois, os conselhos, claro. já vieste aqui, Sim, aqui a Porto Alegre, já vieste experimentar, já vi. Claro. Mas eu acho que há a Luana do Bem, o Manel Cardoso, o Diogo Batáguas. Eu acho que tu já tens, isto para nomear alguns, não fiquem chateados os Certo. outros, vão-se lixar. A tua lista O Carapeto, que é excelente a escrever stand-up comedy. Se eles pudessem atuar a quantidade de vezes que um comediante de Nova Iorque atua, eu acho que isso se notaria na velocidade de raciocínio, não à vontade com o texto, na quantidade de texto que rodaram porque tiveram muito mais palco para experimentar. Eu acho que isso se notava, e aí sim podias dizer, já reparaste que o Carapeto tem um sol tão bom como o Mark Norman? E eu aí dizia-te, agora sim, se os mercados estivessem neste país de fantasia que eu estou a inventar da Leopoldina, aí sim podíamos discutir isso. Eu acho que neste momento não dá. Falaste de Louis C.K., que fez a tua segunda parte no Maximum Comedy Club. Exatamente. Exatamente. Fez a minha quarta parte para aí. Quarta parte. Pois. Pelo meio ainda vieram outros dois. Tony mas sim. Woods e Joe Mackey, não é? Exatamente. Ainda atuaram antes. Como é que recebeste esse convite? Como é que eu recebi? Estou a perguntar muito por convites, mas imagino o telefonema que não deve ter sido. Olha, queres ir abrir para Louis C.K.? Sim, foi um pequenote irrequieto chamado Henrique Mota Lourenço que me convidou e que Da me disse, setlist? e que me disse para eu ir. E eu disse imediatamente Já foi convidado deste podcast também? Já? sim. E eu disse imediatamente que sim, porque o meu grande medo não era tanto abrir para o Louis C.K. Não era isso que me estava a deixar mais nervoso ao início. Isso Era deixou-me ser em no próprio inglês. dia. Era ser inglês, porque eu nunca tinha feito stand-up em inglês. É uma língua que eu me sinto à vontade, mas eu nunca tinha feito stand-up em inglês. É completamente diferente. E eu estava muito, muito, muito nervoso com isso. E o que fizeste foi traduzir. Eu comecei por fazer isso e depois pensei, não, eu fiz escrever texto para abrir. E escrevi texto original e só tinha uma piada traduzida. Fuck. Eh, Para usar a expressão em inglês. Sim, já que estamos a traduzir. Sim, exato. Eu só usei uma piada repetida porque fazia sentido, porque as pessoas tinham o telefone dentro de uma saqueta que não podiam mexer para não gravarem ilegalmente o espetáculo, e então eu fiz piadas sobre o facto das pessoas não terem acesso ao telefone. E então eu adaptei uma piada que tinha em português para inglês, de resto fiz tudo original, e depois no dia estava muito nervoso com isso. Com que antecedência é que soubeste? É que te convidaram, aliás? Honestamente, eu não tenho memória. Não, Mas a minha cabeça não lembras-te funciona. se Mas foi. pelo menos foi há algum tempo ou foi assim uma coisa de para a semana? Não. Não foi. Não. Deve ter sido tipo entre um mês e 15 dias Ok. antes. Tu tiveste... Eu escrevi 7 minutos de stand-up comedy, que ele era mesmo uma coisa muito curtinha. Sim, é verdade, mas ainda assim, não é? O facto de ser em inglês requer
extra preparação. Sim, claro. E eu escrevi tipo 20 minutos para depois ficar com 7. mas eu depois no dia estava mais nervoso com o inglês. Aliás, antes estava nervoso com o inglês, no dia estava nervoso com o texto e de que reação é que o Louis C.K. ia ter. Mas sendo que o Louis E C.K. que reação é que ele teve? Eu posso-te contar perfeitamente o que é que aconteceu. Sendo que o Louis C.K. estava, relembro, no pico da sua depressão máxima com o cancelamento. Ele estava mesmo ele sugava as boas energias que haviam no camarim. Imagino. Havia boa energia no ar, ele sugava, ele era um poço, um buraco negro que era desconfortável estar ao pé dele porque claramente a vida não lhe estava a correr bem, mas depois o gajo subiu ao palco e foi inacreditável vê-lo. Sim. Mas a reação foi, aquilo eram 2 sessões. E eu fiz stand-up na primeira sessão e o Henrique vem em português e à frente do Louis C.K. depois dizer-me, olha, tens ali uma piada que tens de tirar porque o Louis C.K. tem uma piada parecida depois no stand-up dele. Que era uma piada que eu dizia, é um bocado tonto o que está a acontecer aqui porque eu sou português, vocês são portugueses, mas eu tenho que estar a falar em inglês porque está cá um senhor inglês. É como vocês quando estão de Erasmus com os vossos amigos portugueses, mas arranjaram uma namorada tipo polaca, e então de repente a mesa toda tentar a falar inglês por causa da polaca. E as pessoas riram-se, e depois o Henrique disse-me, olha, disse-me em português, olha, tens uma piada muito parecida com o do Louis C.K., que era um ângulo mais ou menos parecido com este, e ele quer que tu tires, vais ter que tirar, não podes fazer essa piada. E eu respondi diretamente ao Louis C.K. e em inglês. Passei por cima do Henrique, também não é difícil porque ele é baixinho, mas passei por cima do Henrique e disse-lhe, Luís, desculpa, não sabia que tínhamos uma piada com o mesmo ângulo, obviamente que tiro. E ele olhou para mim e disse, thank you, e baixou os olhos outra vez e continuou a mexer no telefone. E eu, ok, continua o bom ambiente neste camarim. E depois, na segunda sessão, eu já estava mais à vontade, já tinha atuado em inglês, foi a segunda vez que eu atuei em inglês na segunda sessão, eu já estava mais à vontade, estava mais descontraído, já tinha tirado a cena do atuar em inglês da frente e correu-me melhor. Eu estava mais à vontade, as pessoas... Brinquei mais, estava mais solto. E quando saí de palco, apresentei o Joe Mackey, que acho que foi o primeiro a atuar, e quando sai de palco o Louis C.K. está na posição dele Deixa-me em paz. de depressão, Sim. a olhar para o telefone dele, e eu saio de palco e a primeira coisa que ele levantou os olhos, olhou para mim e disse-me, great job. E baixou os olhos outra vez para o telefone, e eu... Ok. Epá, adrenalina. O senhor Louis não tem mais críticas para fazer. Pode ter sido só great job do género, obrigado por tirares a merda da piada que eu pedi para tirar, ou pode ter sido great job do género, olha, fizeste, atuaste bem. Pode ter sido qualquer uma delas, mas... Mas, por exemplo, quando entras no camarim e fez o Louis C.K. pela primeira vez, vais ter com ele, diz olá, houve essa interação? Não houve? Ele era assim tão distante? Ele estava no mundo dele. E ele estava o tempo todo a ouvir o próprio telefone, atuações dele de outros sítios, para se preparar para atuar nessa noite. Ele com o Joe Mackey e com o Tony Woods ainda falava e interagia e dizia piadas, mas comigo, zero. Ele estava no mundo dele. E quando eu cheguei, o Henrique apresentou-me e disse, Luís, este é o comediante português que vai abrir hoje. E ele tipo, hi. Eu digo, hi. E ele, ok. E depois fui para o meu canto e ele ficou no dele. Não houve conversa, não houve propriamente aquela coisa de estás a gostar de Portugal, como é que é? Stand-up aqui. Já comeste um pastel de nata. Não, eu essa conversa tive com o Joe Mackey, que foi simpaticíssimo e tive imenso tempo a conversa com ele. Incrível. O Tony Woods foi para o Bar Copos em Gatagajas, eu nunca mais ouvi. O Joe Mackey é que ficou mais nos bastidores e eu estive a conversar com ele. É incrível, o Sim. Tony Woods. E o Joe Mackey também, muito bom. Com o Louis C.K. eu troquei estas palavras todas que disse aqui, não há mais. Narraste a história toda. O Manuel Cardoso, teu colega no Isto é Gozar com quem trabalha, teve a mesma experiência de abrir, não sei como é que foi, se ficaram amigos ou não, tenho que lhe perguntar, mas depois disso ele ficou com vontade de fazer mais stand-up em inglês, teve um tempo em Londres, entretanto Nova Iorque também. Não ficaste com vontade de atuar mais vezes em inglês? O Manel tem mais desprendimento na vida dele para poder fazer uma coisa dessas. Eu gostava muito de... Mas também já há noites de stand-up em inglês em Portugal. Sim, cada vez mais. Há imensas cá agora. Mas o Miguel Neves, por exemplo, sempre que eu vou ao Comedy Club, ele diz-me: tens que atuar em inglês. Eu não consigo fazer destaques, desculpem. Ele está-me sempre a dizer para eu ir atuar em inglês, porque acho que já consegues praticamente atuar uma semana inteira só em inglês em Lisboa. Mas eu nunca mais persegui isso, nunca mais fiz esse caminho de atuar em inglês, portanto nunca mais experimentei, mas... gostava, por exemplo, de ir um mês para Nova Iorque experimentar como o Manel fez, por exemplo. Gostava de fazer uma coisa desse género. E tiveste recentemente em Nova Iorque, aproveitaste para ir a comedy clubs? Não, ir sim, arrasta a Rita para imensos comedy clubs. Não foste atuar? Mas não atuei, não experimentei. Quem é que viste recentemente? Recentemente, quem é que eu vi?
Por acaso, na outra viagem que fiz a Nova Iorque, apanhei Aziz Ansari, apanhei Amy Fixe. Schumer, a Sarah Silverman, ainda apanhei nomes que as pessoas possam reconhecer. Desta vez, o único nome que eu acho que tu podes reconhecer é o Dave Attell. Apanhei o Dave Attell. Fixe. Mas de resto não apanhei assim mais ninguém conhecido. Pá, mas é inacreditável como qualquer pé rapado. Eu digo pé rapado, quer dizer, é o pé rapado da Comedy Cellar. Não é? Mas é incrível como aqueles gajos têm um ritmo e uma qualidade de texto que nós estamos a anos-luz. Tu és provavelmente o grande embaixador do Taskmaster em Portugal. Tenho de dizer esta porque A que propósito? a que propósito? Primeiro falaste muito bem do Taskmaster no episódio 2 do Humor à Primeira Vista. Uhum. Foi por isso que eu fui ver o Taskmaster. Sou hoje em dia grande fã. Uhum. Vi todas as temporadas que eles colocaram no canal do YouTube. O inglês, a versão em inglês. Também espreitei a americana, não é tão bom. Sim. Entretanto, há a versão portuguesa. Sim. O que é que achaste? É um bocadinho injusto eu dizer o que é que eu acho da versão portuguesa a partir do momento em que a versão portuguesa alterou tanta coisa. Aquilo é mesmo, é um bicho diferente. Mas não sentiste o mesmo espírito de Taskmaster? Não, isso senti. Eu acho que a Inês Aires Pereira é Perfeita para aquele. perfeita. Uhum. É uma excelente. E em geral acho que o casting foi bem conseguido. Sim, eu acho que ele tinha uma boa mistura, a Exato. dinâmica mesmo de estúdio e das provas estava engraçada. Uhum. Eu acho, e aqui sim eu vou para fora de pé, eu acho um tiro no pé repetir-se o cast. Acho mesmo um erro muito grande. Acho um disparate. Ou seja, a segunda temporada que vai Esta- existir na RTP vai ter o mesmo casting. Epá, acho mal pensado, mal jogado, acho que é pouca fé no formato. E Achas que muito... pode ficar refém daquele grupo, é isso? A RTP, arrastada pelo Vasco Palmeirinho e pelo Nuno Marco, aceitar fazer este programa, espetacular. Mudem o que quiserem, ponham 2 provas de estúdio, ponham um convidado todas as semanas da RTP. Façam mais longo, Tudo o que vocês quiserem, tipo, alterem à vossa maneira. Os risos enlatados, por favor, podiam tirar. baixar um bocadinho, não é? Não, eliminar completamente. Mas isso, pronto, é assim, o formato é vosso, façam como quiserem. Agora, tu teres a capacidade de arriscar para fazer um programa como o Taskmaster em Portugal e perceberes que funciona e imediatamente a seguir para uma segunda temporada, Funciona e ganhou bastante público. sem dúvida nenhuma, É verdade. e imediatamente para a segunda temporada, a coragem toda que tiveste, perderes e dizeres não, então se isto está a funcionar não mexe, tudo igual, e não fazeres o que o programa faz de trazer caras novas, comediantes novos, misturas, vais buscar outra pessoa, agora é esta prova, agora é isto, e repetires o cast, na minha opinião, de espectador e pessoa que está de fora, porque a equipa que ganha não se mexe, então vou deixar tudo igual porque eu quero ganhar as audiências e isto está a funcionar, eu tenho medo. Não, meu Deus, vai estar tudo igual, não mexam. Ninguém mexe que se não parte. Epá, tiveste tanta coragem para fazer uma coisa e depois tipo, perdeste imediatamente para a segunda temporada. Eu fiquei triste, achei que imagina lá o Batáguas, imagina lá a Luana, imagina lá o Guilherme Duarte, O imagina Guilherme lá... não diria que não. Sim, claro. Eu vejo o Taskmaster há anos e sou muito fã do formato e gostava Claro. muito de experimentar. Mas tu também terias uma coisa a teu favor, que é, tu já conheces as provas. Epá, mas isso podes dizer dos convidados de agora do inglês. Esta temporada que eu estou a ver agora, Sim. o inglês tem o Darrell O'Brien e tem a Sarah Millican, que são 2 nomes muito grandes. Darrell O'Brien que veio a Portugal. Sim, Muito fixe, fui ver e gostei muito. são 2 nomes muito grandes da comédia inglesa que esgotam salas gigantescas, são mesmo super estrelas em Inglaterra. Já há 13 temporadas para trás que eles podem ver e conhecer, e o próprio Taskmaster já tem noção de que as pessoas podem ser convidadas e já têm noção de como funciona o próprio Mas ainda programa. assim vão criando tarefas novas. Não, claro. E subvertem muitas vezes, porque Sim. os concorrentes já sabem, ok, tu escondeste qualquer coisa, ou... Sim, já tem uma expectativa de isto não é bem só isto. Sim, há aqui buracos na prova, Claro, na maneira como claro. tu explicas a prova que eu posso aproveitar. Sim. Isso também é engraçado, o Alex ter que andar a correr atrás, O criador da série, Alex Horn. sim, do que os concorrentes sabem ou não Exato, sabem. Já É um jogo de gato e do rato. sim, de xadrez. É giro. Eu agora já sei que podes mexer por É aí, giro, agora é eu vou por aqui. Mas fico muito contente, isto para voltar atrás. É verdade que faço esta crítica porque fiquei com pena, mas fico muito contente do programa existir e das pessoas poderem ver Claro. uma versão portuguesa do programa. E eles encontraram ali a rotatividade do convidado de cada episódio, não é? E se calhar refugiaram-se talvez um bocadinho nesse aspecto para manter os 4, a Jéssica, o Gilmário, o Toy e a Inês, não é? Sim. Talvez tenha sido um bocado a jogada por aí. Mas eu também, como disseste, tenho 20 nomes que gostava de ver lá
a resolver tarefas, entre os quais Guilherme Fonseca, já agora, não é? Já agora. Já agora. Mas sim, mas há imensas ligações conhecendo o humor português. E até das celebridades. Repara, da mesma maneira que foram buscar a Jéssica ou o Toy, podiam ir buscar outras pessoas que não são necessariamente comediantes. O Taskmaster já fez isso. Normalmente tem sempre Atores, uma percentagem sim. muito maior de comediantes. Uhum. O programa é feito com comediantes e por comediantes. Mas há imensas misturas. Lembro-me de uma rapariga, por exemplo, que era da rádio da BBC, que tem muita graça, uma ruivinha muito bonita chamada Alice, qualquer coisa, não me lembro do apelido. Há várias pessoas que participam e que não são Mas necessariamente já comediantes. fizeram especiais com atleta. Sim, às vezes eles fazem especiais que é Sim, one-off sim, com exato. convidados de outras áreas, mas Uhum. tu podias continuar a fazer isso em Portugal com excelentes casts. Quem somos nós para dizer que se calhar a RTP encontrava outro cast ainda melhor? Uhum. Portanto, a opção de repetir é do género. Ok, Não te convidaram ainda. está bem. Nem a Com continuar-se esta linha editorial nem vão convidar, mas Com antes pena. de mim eu consigo pensar noutros muito melhores para concorrerem àquilo. Eu acho que há ali uma lógica, pelo menos sempre foram. Para quem não conhece o formato, aconselho a ir ver. Há muitas temporadas no YouTube, mas acho que há um bocado ali a lógica de comediantes como o James A. Caster, que estão ali para furar a tarefa. Tipo, eu vou encontrar uma forma de resolver isto sem resolver isto. Sim, Não é? sim. E eu acho que essa lógica sempre foi muito interessante. Mas no essa Taskmaster. dinâmica também há no português. Também, Lembro-me de uma também. prova em que, por exemplo, Sim, a sim. Jéssica foi a primeira que fez a prova e havia tipo um objeto qualquer que ajudava. Era uma piscina e havia tipo uma espécie de um camaroeiro que ajudava. E ela pensou, eu vou esconder isto, porque assim os outros não podem usar. É, exatamente. Esse tipo de pensamento é 100% Taskmaster. É 100% mesmo, exatamente. Guilherme, muito obrigado por teres vindo novamente ao Amor à Primeira Vista. Ora, essa. E tens- Combinamos daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, Sim. o que é que achas que vai acontecer daqui a 4 anos? Aquela pergunta assim muito... Daqui a 4 anos eu Já estou vais- na penumbra, todas as pessoas que tu enumeraste deixaram de trabalhar comigo, eu já não consigo escrever para ninguém e tu vens descobrir Vais que eu ter agora... pessoas a escrever para ti ou contigo. E pronto, e venho falar de como tudo piorou e tentarmos perceber porquê. E certo, e já sabem, deve, o Exatamente. livro de Guilherme Fonseca. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, e eu. até um dia. não é? Segue o Guilherme Fonseca no Instagram em Guilherme Fon, o podcast em humoraprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, o logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.